E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje, em mais um episódio aqui do Mangás Cancelados, nós falaremos de O Legolaço, cara, exatamente. Mangá de Takamasa Moe, o cara que tá desenhando Akane Banashi, que talvez é um mangá cancelado, talvez o próximo sucesso da Jump, a gente não sabe, o mangá mal começou. Mas enfim, né? Eu tô aqui com duas pessoas especiais, cara. Muito especiais, o Hobbs Opa, banco 6. e o Talion. Opa, e aí, beleza? Hoje a gente vai falar aí do mangá que inspirou a Champions, cara. Eu diria até que inventou futebol, né? Se não fosse pra ele futebol, não ia ser famoso. Exato, né? Mas qual é a sinopse desse mangá? É basicamente assim, ó. Bamba Masami, que é o protagonista, né? Foi proibido de praticar taekwondo, seu esporte favorito, após propositalmente agredir outros participantes em um torneio. Mas por causa de alguns acontecimentos, ele acaba entrando no time de futebol da sua escola. Será que ele encontrará uma nova paixão? Ó. E eu queria falar uma coisa primeiro. Quando eu li esse mangá, eu fui ler, né? Terminei de ler, fiquei, caralho, isso. Pô, mangá mó legal, né, cara? Pô, fácil de ler, arte bonita. Pô, mó da hora, até cenas interessantes. Aí eu parei uns 5 minutos pra pensar. Fiquei, caralho, esse mangá tem muito problema, né? E bota muito nisso. Puta, problema pra caralho. Desde o princípio onde ele... A impressão que dá, que eu tenho, é que o autor não manjava de futebol, ele apenas era um apreciador de futebol, e aí ele pesquisou uns termos no Google sobre futebol e sobre mangás de futebol e começou a fazer o negócio. Tanto que até tem uma... Acho que a gente pode exemplificar, para não dizer... Pra não parecer que a gente tá só bullshitando o cara, que, tipo, ele até fala no mangá, né, que o futebol hoje em dia ele é retranca e contra-ataque, se não me engano ele fala isso, né? E aí que o futebol é basicamente isso, e eles jogam desse jeito. Quando na verdade não é bem assim que funciona, né? Claro que isso pode ser uma estratégia de jogo contra times muito fortes, por exemplo, mas como vou dizer, contradiz o que ele fala no próprio mangá, que ele diz assim, o futebol é uma peça, é como se fosse um jogo de xadrez, né? É tudo uma questão de estratégia, mas ele fala que a estratégia deles é sempre a mesma. Quando na verdade não, isso vai depender do jogo, do time, dos jogadores disponíveis. E dentro do próprio da própria prática do jogo, né? Isso é visto, né? Eles tomam uma pressão, eles pegam a bola lá de trás, retrancam e fazem um contra-ataque. Isso é só um estilo. A gente só viu um jogo realmente a sério, os outros foram mais treinamento. Mas a impressão que eu tive é que ele não tem muita informação a respeito de futebol, ele não entende tanto assim de futebol, né? Eu acho que até, não sei se vocês concordam comigo, mas o futebol não é hoje em dia retranca, ataca, né? Ele tem ele é bem mais complexo do que isso, né? Não, tem time que faz isso aí, porra. Tem, mas eu achei curioso que ele resumiu o futebol a isso, né? Ele falou: futebol é contra-ataque. É, tipo, você fica defendendo até o outro time avançar e você contra-ataca. Foi um negócio assim que ele falou, eu acho. A Júnior até tinha comentado comigo um momento sobre isso até, que era bem esquisito o jeito que ele fazia isso no mangá, né? A meninazinha, ela falou que ela assiste na TV um treinador mó fodão, assim, e o treinador fodão fala realmente, futebol... Ai, nossa, isso é realmente muito errado. Ele fala que o futebol moderno, ele fica limitado pela necessidade de uma estratégia defensiva intensa. Fizeram essa pergunta pro cara, ele concorda com isso. Só que, isso é meio verdade, vai. Obviamente, tipo, sei lá, se tu botar futebol de 50 anos atrás, tu vai ver, tem mais buracos defensivos, por isso pode ter mais jogadores que são melhores contra-ataque, ok. E que hoje em dia tu tem, né, meio que em teoria, muito time sabe jogar defensivamente. Só que, tipo, se tu perguntar, o que é o futebol moderno? Cara, a pessoa pensa em um time que sabe se defender bem e atacar bem, principalmente, cara. Ele usa ainda esse negócio de, futebol moderno é defensivo pra usar o argumento de que mas de vez em quando aparece uma estrela que vai além disso e aí ele mostra o Bamba, cara. É o Bamba. Pra quem não entende o contexto, o Bamba ele nunca encostou numa bola na vida, ele nem sabia as regras do futebol. Ele só tinha lutado taekwondo e a partir do taekwondo ele tentava jogar futebol. Pra ele, futebol era pegar e chutar a bola em direção ao gol e pronto, acabou. E aí, a primeira vez que ele faz isso, ele obviamente chuta com muita força a bola, porque o chute dele é potente em função do taekwondo, ele é um cara grande. E ele pega e faz gol. Assim, o Bamba, por mais que ele tenha todas as características de um zagueiro, por alguma razão resolve escolher ele no ataque. Talvez pelo chute dele ser forte, mas isso não limita ele a ser atacante.
Então, o fato dele ser grande, acho que tornava ele melhor um zagueiro do que um atacante, né? Porque ele tem mais corpo, é maior e tal. Mas eu acho que eu sinto que o mangá ele coloca como protagonista um atacante, porque o atacante, teoricamente, teria a função mais importante que é fazer gol. E um zagueiro já não tem essa mesma emoção, porque o objetivo do zagueiro não é fazer gol, é defender. É que eu acho que a ideia do autor foi que que né, isso existe na vida real, tem atacantes que são altos e que, sei lá. Meio que a função do Bamba é meio que ser o atacante alto que vai sempre ganhar de cabeça os lances. Ganhar de lance corpo a corpo com o zagueiro, saca? Só que. É porque eles jogam no contra-ataque, né? Daí eles lançam a bola na frente pro Bamba, tem mais altura, então pega a bola e consegue driblar os caras em função do corpo dele, né? É. Essa ideia por si só eu acho legal do Bamba ser meio que um cara que. Ser um jogador diferente, né? Um jogador do Taekwondo que ele sabe que a habilidade dele é chutar alto. Porque, né, pra quem não sabe, Taekwondo é basicamente um esporte que tu chuta a pessoa. Simplificando, né? Eu nunca pratiquei Taekwondo, mas basicamente Taekwondo é um esporte que tu chuta a pessoa do quadril pra cima, saca? Mas não é pessoa de 3 metros, né? Então, por isso, tipo, o Bamba, ele não sabe chutar por baixo, porque o Taekwondo, no Taekwondo isso é proibido, saca? O problema é que, tipo, ele faz o Bamba ser um personagem. Meu, esse cara só sabe fazer isso. Aí por isso que ele é muito foda, saca? Tanto que o próprio mangá tem um pouco consciência disso, porque meio que. A gente, obviamente, não saberia como ia continuar, porque, né, o mangá foi cancelado. Mas tem muito cara de que o Bamba ele só seria o jogador que nem que ele foi nessa primeira partida, saca? De ser o. Esse é o cara que entra no segundo tempo pra ver se a gente faz um gol, hein? Eles colocaram, depositaram as esperanças no Bamba, né? Até o que eu tava falando antes, assim, o fato eu gosto da ideia do Bamba ser um atacante alto com corpo, porque também a gente tem no Brasil o Hulk, né? Mas o fato de que o Bamba não entendia nem as regras do futebol, eu acho que intuitivamente um técnico colocaria ele na defesa, porque na defesa ele não tem tanta responsabilidade quanto o ataque, porque por mais que o zagueiro seja importante, o objetivo do zagueiro é tirar a bola. Ele não precisa mirar, por exemplo, no gol, ele não precisa driblar. Claro, se um zagueiro tiver essas características é uma vantagem, mas não é a necessidade geral, né? Então eu acho que o natural seria um treinador colocar o Bamba como zagueiro e não como atacante, a menos que o Bamba já viesse jogando bem de alguma forma em outra posição, coisa que não tinha acontecido. Então, claro que isso é um detalhe, né? Pode ter acontecido, isso isso não é um erro, mas é uma questão curiosa, porque o Bamba não tinha experiência com futebol. Até dá pra citar também que o Bamba ele se tornou o trunfo dos caras, né? Por ele não ter o hábito de correr 45 minutos, eles colocam ele no segundo tempo, aliás, 90 minutos, eles colocam ele no segundo tempo e ele vai lá e define fazendo um gol, porque o chute dele é muito forte, então o goleiro não consegue pegar e nem competir corpo com ele. Mas aí vem aquela parte que eu achei estranha, que no treinamento ele fala que tem que para ele conseguir chutar, ele tem que pegar e jogar a bola por cima dele, porque no taekwondo ele não tá acostumado a dar chutes altos, ele falou, ou baixos, não lembro agora. Ele não consegue chutar baixo, no baixo. Isso, baixo, Daí aí ele é bom de voleio. Então tem que jogar a bola por cima da cabeça dele para ele fazer o gol, que é mais difícil do que ele chutar a bola no chão. Mirar e chutar a bola no chão no gol. Então, isso é um pouco. Claro, eu entendo que ele fez isso para ter uma emoção a mais na hora do futebol, mas é um pouco triste saber que o fato de que ele tem que fazer uma coisa mais complexa do que o normal, porque para ser cool na hora de fazer o gol, e não porque assim, na vida real, na prática, isso não seria possível, né? O cara chutar a bola por cima, não conhecendo nem as regras do futebol mais facilmente do que pelo chão. Qualquer treinador, qualquer time de futebol teria preferência por ensinar ele a chutar primeiro do chão com a bola. Inclusive, uma das coisas das regras do futebol, regras não, mas uma das coisas que se ensina no futebol é sempre colocar a bola no chão, né? Tipo, passar pelo chão e tal, evitar ficar dando balão para cima. E o Bamba vai em contrapartida desse princípio, tentando fazer. E ele não tem a experiência para fazer isso, mas ele consegue fazer, né? Mano, mas tu tem que entender, cara, que ele é o diferentão do time, cara. Por isso que ele tem que ter esse destaque, assim. Sim, mas o que eu queria falar propriamente é que eu acho que o Bamba não foi colocado como zagueiro pelo simples motivo de que, como a escola do Bamba, que é a escola Seiyu, eu acho,
É uma escola de. O futebol tem uma escola defensiva, então o capitão já. O próprio capitão do time é o zagueiro, né? Pô, então ele já tem os companheiros dele de outros anos, que já são muito fodas na zaga, saca? Aí acho que ele queria usar o potencial do. Até porque o ator faz um pouco isso, né? Ai, meu, o cara ele fez um golaço, meu, por isso que ele pode ser importante pro time, saca? Literalmente o Bamba só foi mostrado fazendo só no ataque, saca? É. Não apareceu ninguém dizendo assim, ei, por que a gente não testa ele atrás? Por quê? Não sei. Porque, pô, é burro esse mangá, cara. Cara, Puta, eu queria falar outra coisa em relação aos personagens. Uma coisa que me incomodou, eu não vou falar tanto dos personagens em si, mas uma coisa que me incomodou é, cara, parece que o autor, ele esqueceu de alguns personagens da história, cara. Vocês lembram do vice-capitão, cara? Pior que eu não Nossa, lembrava desse cara. daquele zagueiro? É o cara que. Eu não lembro se ele é zagueiro, mas tipo, é o cara que vai recrutando no primeiro capítulo. Sim, sim. Nossa, verdade, ele esqueceu. Em teoria é pra ele ser um personagem importante, só que tipo, tu esquece dele no final, do meio pra frente, saca? Não, e aquele personagem lá que foi apresentado no último capítulo pra dar o passe pro Bamba lá? Que a gente nem Nossa. sabia da existência dele. Então o rival que foi introduzido do nada, pô. Acrescentando a isso, primeiro, o autor já tem uma decisão questionável porque ele escolheu o futebol. E o futebol é um esporte de 11 pessoas, mais os substitutos, mais técnico, manager, essas Nossa, coisas. na partida eu tinha ele como reserva, pô. Não, tinha outras reservas, cara. É porque o Bamba, por ele ser diferente, ele foi colocado junto com a Hanamori, cara. Pra Hanamori ficar ensinando assim, ó, tem que prestar atenção, porque assim esse time joga desse jeito, saca? Uhum. Ó, mano, ele é o diferentão, velho. Ele é a ovelha negra, cara. O cara que vai entrar e vai decidir, né? É, mano. Sim, mas o ponto que eu queria chegar é que, tipo, futebol é um esporte de 11 pessoas contra 11 pessoas. Cara, eu acho que tipo, tem 3 personagens que importam no time do protagonista. Não sei nem o nome do goleiro, pô. Ele não falou o nome do goleiro, cara. Acho que Existe nem o goleiro apareceu o goleiro. Não, apareceu só tipo que ele atacava só. É. Então. Tem e detalhe, que desse núcleo principal, a maioria ali não é jogador, né? Tem a menina lá que não joga, que é só ajuda também. Não, pô, ela é foda, cara. Pô, ela é bonita, velho. Aquela Toquinha, tu não vai dizer que ela é importante, não, cara. Não, É foda. não, mas sim, ok. Se o cara botou essa ideia de que eu quero fazer um mangá de esporte. Não, um mangá de futebol, ok. Eu não vou pedir para o cara desenvolver muito bem os personagens logo no começo. Mas, pô, pelo menos caracteriza eles, cara. Bota os arquétipos. Esse cara é meio trancudo, esse cara é meio esguio, esse cara é meio tímido, qualquer coisa assim, saca? Porque, porra, mano, teve os 3 principais. Aí teve uns caras que ele introduziu antes Você lembra daquele desafio que era do Bubba falando, meu, se a gente fizer um gol em 10 minutos, tu vai me botar no próximo jogo, hein? Nossa. Aí introduziu os 2 zagueiros, só que, tipo, ele não mostrou de novo eles no campo, saca? Não teve nenhuma interação com eles. Além do cara que foi introduzido só quando o Itino ele errou a bola e o cara falou assim, ó. Itino, teu passe foi bom, só que eu não consegui acompanhar. A função dele foi essa, cara. Ó que foda. E o cara só apareceu nesse momento e só, cara. Ó que triste isso. O mangá ele não se permite ter tempo pra trabalhar o núcleo principal e a partir dele desenvolver um objetivo. Tanto é que no começo o mangá não parece ter um objetivo claro. Porque o principal problema é, o protagonista descobre o sonho no meio da jornada dele. Isso é um problema, isso é difícil de fazer, porque precisa de tempo de desenvolvimento. Para um mangá que não pode ser cancelado, isso é mais difícil do que um protagonista que já sabe o que ele quer. Né? Um sonho que ele já sabe o que ele quer. Então o Bamba tem que descobrir o que ele quer ao longo da jornada dele, porque ali ele quer ser jogador de futebol, mas ele não tem ainda a base para isso. Até o final do mangá, a base dele para ser jogador de futebol não existe, ele só gostou de jogar futebol. E ele não tem um objetivo claro, vamos vencer X, vamos vencer Y. Isso não é pautável, aliás, palatável, né? É um pouco fora de objetivo esse mangá, assim. A única coisa que a gente tem de informação é que o Bamba descobriu que ele gosta de futebol. Mas onde ele quer chegar, qual o objetivo dele, o que o time almeja.
A escola que ele joga futebol, a gente não vê em nenhum momento ele estando nessa escola, conversando com as outras pessoas, interagindo com as outras pessoas, ou como que funciona a organização dos clubes dessa escola, do clube de futebol. A gente tem coisas muito breves, assim, no início, se eu não estou enganado, mas não são coisas que dão... que parecem que, parece que, assim, que o universo do Legolazo é só eles ali, o time, a escola é completamente vazia, e aí no final aparece um outro grupo de pessoas que jogam futebol. Fora dali, não tem personagens fora do núcleo, não tem paisagens muito diversificadas, não tem nada que chame atenção para se ler o mangá de primeira. É basicamente um mangá. Se for perguntar para mim, puta, recomendo um mangá. Aí eu vou falar, tá, mas o Legolas, tá, então o que ele tem de diferente? Ah, é um mangá de um cara que quer ser jogador de futebol, mas ele não conhece nada sobre futebol. Ele lutava taekwondo. Tá aí, qual que é o objetivo? Não sei, ele descobre que ele quer ser jogador de futebol. Seria isso que eu falaria. Então, entre recomendar o Legolas e recomendar outro mangá de esporte, por exemplo, que tem objetivos mais claros, a gente dificilmente vai usar o Legolas como referência para alguma coisa, mesmo no começo dele, entende? Então eu acho que o ritmo de desenvolvimento do autor é ruim, a forma que ele encontrou para desenvolver o personagem, para desenvolver a trama, não foi inteligente, porque a gente viu ali no final que ele teve que rushar a história para mostrar qual era o objetivo do Bamba, que no fim das contas era entrar em um time grande, pelo que eu entendi, né? E mesmo no final, na verdade, me pareceu meio sem objetivo, né? Porque por mais que ele tenha chegado num time grande, não parecia que o objetivo dele tinha sido finalizado ainda. Mas ao mesmo tempo, qual que era o objetivo dele além de ter chegado num time grande? Era tipo ganhar bola de ouro? Era, sei lá, ser o melhor jogador do mundo? Em nenhum momento foi explicado isso. Então. Meio sem rumo o mangá, né? Então, meio sem rumo, então. A gente fica difícil da gente entender o que o autor quer que a gente mostrar pra gente, o que o Bamba quer, qual que é o objetivo do time de futebol do Bamba. Então a gente não descobre isso durante o mangá, a gente só vai acompanhando página por página, entende? A gente não é informado pra gente nada sobre o universo, sobre os personagens, nada do tipo. Primeiramente, desculpa, o meu outro microfone deu pau, tô tendo que usar o do celular. Então, né, acho que tem uma diferença aqui. E, cara, o objetivo do Bamba... Cara, o objetivo do Bamba é literalmente... eu quero fazer mais golaços, velho. Pô, eu gosto da sensação de marcar um golaço, velho. Eu me senti bem, sabe? Esse é o objetivo dele. Então. Aí como é que tu vai dar um rumo pra história, assim, né? O objetivo é marcar golaço. Beleza, então todo jogo que ele marcar um gol, ele alcançou o objetivo dele. Então, tá, qual que é o objetivo dele? Ser o cara que faz mais gols bonitos, ganhar um Puskás? Puta, podia ser, ganhar um Puskás, sei lá, entendeu? Ah, beleza, é um prêmio que tipo, não é tão relevante quanto o melhor jogador e tal. Mas pelo menos o cara tem um objetivo mais concreto. Agora, só fazer golaços, puta, qualquer atacante quer fazer golaço, qualquer jogador gosta de fazer golaço. Ele fazer mais um golaço no meio de tantos outros não é uma coisa que vai mudar. Não é uma coisa que vai tornar ele diferente do resto, né? E o protagonista tem que ser o cara que muda o universo onde ele tá. Ele tem que ser o cara que... Claro, existem exceções, eu sei. Mas, no geral, ele tem que ser o cara que tem um objetivo claro, um objetivo definido. E se ele não tiver um objetivo definido, que a história se construa em volta desse objetivo dele. Mas é muito mais difícil de se fazer, porque o autor não tinha experiência, o cara de Legolas. Ele tinha feito um mangá só até então. Então isso dificulta na hora. Parece que ele colocou todas as formas mais difíceis de fazer um mangá no Legolas e não conseguiu trabalhar elas. Né? Até por isso eu acredito que tenha sido cancelado tão precocemente. Com 12 capítulos, eu acho, né? 15, não lembro. Foi 14. Já tem 14. 14, é. Não, mas é 14, vírgula, porque tipo, 14 é... eu botei uns one-shots aqui pra dar 14, saca? Quando tu falou isso, dele ter sido cancelado, cara, com quem ele tava concorrendo também, né, cara? Se for pra falar só de esporte, tinha Haikyuu na época, cara. Porra, tipo... Não tinha como disputar ali. Além de um monte de coisa óbvia. One Piece, My Hero Academia, Dr. Stone. Boruto ainda no meio. Black Boruto. Clover. Black Clover. Food Wars ainda tava acontecendo. Psycho Society. World Trigger. Essa coisa que claramente vale mais a pena do que o Legolas, saca? Então. O Legolas, pra se manter nesse ponto, ou ele tinha que ser um esporte tão interessante quanto o Haikyuu se tornou, ou medianamente quisto como Hinomaru Sumo, que tava na época também, né? Só que o problema de Legolas, eu acho que mesmo nessa época onde ele tinha muita concorrência,
Se ele fosse lançado hoje, eu acho que ele ainda seria cancelado pelos mesmos problemas. Geralmente no mangá cancelado a gente fala assim, não, se esse mangá aqui fosse lançado em tal época, talvez ele sobrevivesse. Agora o Legolas não, eu não vejo o Legolas sobrevivendo em nenhuma leva, tanto antiga quanto atual da Jump. No atual, já vê o primeiro capítulo já e fala, não vai ter chance de sobreviver não, pô. Então, ia ser 2, 3 capítulos, já tava capaz de ter sido cancelado antes ainda, né, com 10 capítulos. Mas eu não consigo ver o Legolas sobrevivendo em nenhuma, porque tu tem, assim, não é como se futebol fosse um tema pouco explorado em obras japonesas. Claro que não é tanto quanto, sei lá, Yokai Hunter, mas é um tema que existe predominantemente lá. Existem muitas referências de mangás de futebol lá no Japão. Assim como existem mangás de beisebol no Japão como referência. Então, fazer um mangá de futebol tem que ter algo que difira desses outros. Algo que seja próprio. E o Legolas não tem nada próprio. Parece que ele junta o clichê do futebol e tenta. Puta, a frase de efeito do mangá é o Legolaço. Em qualquer momento o cara faz um gol, é o Legolaço. Não, tipo, as palavras nem tem muita ligação, sabe? O Legolas. Então, a impressão que dá é que ele deu uma estudada, que ele é um entusiasta de futebol, mas ele não entende os pormenores ali. E a gente sabe que quando você vai fazer um mangá de esporte, um mangá que envolva informação de algo que existe, a pesquisa é muito importante. A gente vai falar de Akane Banashi, por exemplo, que o desenhista é o mesmo, né? Akane Banashi, o cara não tinha conhecimento de Hakugo, mas ele sabia, assim, superficialmente, e ele estudou Hakugo enquanto fazia o mangá, aprendendo cada vez mais sobre Hakugo. Ele até falou isso no Jump Sus, onde sai as notas dos autores toda semana, né? Então, é um exemplo aí de onde o cara tá fazendo um mangá, mas tá se informando. Ele não necessariamente tem um super conhecimento sobre, mas ele tá se informando. O Legolas não parece que ele entende, não dá a impressão de que ele manja de futebol, entende? Mas eu acho que. Tinha falado, eu acho que, tipo, a ideia em si já é algo, pelo menos traz. Ai, meu, isso é pelo menos algo diferente, porque, pô, é um jogador de taekwondo jogando futebol, pô, o mínimo é diferente. Não que isso per si seja tão diferente, porque certeza que tu vai encontrar muitos sinopses que, tipo, ai, meu, o cara que ele é bom em alguma coisa vai fazer outra coisa, saca? Eu acho que isso não chama atenção, sabe? Tipo, vai falar assim, tá, é um cara que usava taekwondo e resolveu jogar futebol porque fez um gol bonito. Tipo, tá, ok, mas e aí? O que tem de mais nisso, sabe? Não é algo que chama atenção de cara, assim. E até se for ver, às vezes eu sinto que esse mangá seria um mangá melhor de taekwondo do que um mangá de futebol, porque às vezes dá a impressão que esse cara entende mais de taekwondo do que de futebol. E eu realmente fiquei curioso pra ver, sei lá, o Bamba lutando taekwondo, por exemplo. Puta, ia ser mais interessante, talvez, do que o Bamba ser um cara foda no taekwondo, mas que perdeu, de repente, o prestígio por alguma coisa que ele fez. E aí, a partir dali, ele tenta reconquistar esse prestígio. E as pessoas acabam deixando de gostar dele em função disso. Seria um plot talvez mais interessante do que fazer um mangá de futebol de Olé Golazo, entende? Então, às vezes, de repente, o nicho que ele escolheu foi um nicho que talvez ele próprio queria, mas que ele não soube trabalhar. E tem também que cara, pô, mano. Ah, se eu perguntasse, meu, cita um mangá de futebol. Capitão Tsubasa, Whistle, Aoashi, B-Blues, essas coisas assim, Giant Killing. Me cita. Aí vem outra pessoa. Me cita um mangá de Taekwondo. Não vem nada, cara. Ele podia ser a vanguarda da popularidade desse gênero, saca? Só que aí resolveu fazer um mangá questionável de futebol, né? Então, exato. Eu sinto que ele tinha potencial para fazer um mangá que não envolve. Como eu falei mesmo, vou até me repetir aqui, mas eu acho que ele não entendia de futebol o suficiente para fazer um mangá. A pesquisa que ele fez de futebol não era o suficiente. Eu sinto que ele não era um tema que ele tava na mão dele, era um tema que ele não sabia, que estava perdido. É importante falar que o Itino, né, o cara fodão lá, driblador, que assistência, essas coisas, ele foi ignorado por causa disso. Ele era o prodígio no sub-12, só que essa característica dele não faz tanto sentido com o futebol atual. Porra, mano, como é que não faz, caralho? Tipo, mano, um treinador decente olharia pra. Vou ainda botar na situação do mangá, que é tipo. O futebol moderno é um futebol defensivo. Porra, mano, se quase todos os times são de estilo defensivo, tinha que vir um treinador e falar assim, ó.
porra, esse cara é diferente, né? Porra, esse cara é ofensivo. Bora fazer um time ofensivo pra jogar contra esse monte de time defensivo que tem por aí? Bora, né? Eu não acho que. Eu não concordo com que a maioria dos times são defensivos hoje. No Brasil, a gente tem muito time retrancado, realmente. Não, mas tu tem Mas, que. Aí mesmo isso estando errado, tu tem que aceitar, porque é o. Ah, meu, é a ideia que ele dá na história, saca? sim, mas é que o meu problema é que, tipo, a história não é uma ficção, a história ela tenta se basear na vida real, tanto com os princípios do futebol real, quanto na, tipo, por exemplo, tem umas coisas que a gente releva, tipo, super campeões do campo sem infinito, beleza, o resto é de boa. Sei lá, em o Legolazo ele dá um chute de voleio porque é o estilo dele, beleza, essas coisas, mesmo que a gente ache meio sem sentido, a gente releva porque faz parte do universo. Mas o universo se constrói no mundo que existe, com regras do futebol que existem. Então isso tira um pouco a imersão de quem entende de futebol para poder ver, porque daí parece que o autor não tem a informação correta sobre o assunto. Diferentemente se for ver, sei lá, Super 11, puta, os caras jogam contra alienígena, então a gente não tá esperando que as regras sejam as mesmas daqui. A gente espera que exista fantasia no meio. Blue Lock eu não li, não sei se ele se baseia de fato na vida real, mas pelo que o Hobbs falou, sim, ele se baseia. Se baseia. Porque, tipo, o Blue Lock fez aquele desde o começo é o quê? Um futebol normal, tipo, com um atacante com vários estilos. Mas parece que, tipo, é fantasia, pô. O Hobbs disse, né, que tem um cara que parece que vê o futuro, não? Nossa, tem tipo, um cara que, tipo, ele não vê o futuro, ele previu a jogada do cara. E, tipo, acontece uma vez a cada 50 capítulos isso. Entendi. Não, mas uma coisa que me deixou um pouco triste. Ok, isso é minimamente aceitável o que acontece na vida real, né? Porque, tipo, quando você vai contratar um jogador, você vai lá e contrata ele visando. Ai, meu, esse é o melhor jogador do mundo. Mas, tipo, porra, tu vai querer contratar ele pra ele encaixar no teu estilo. Aí o cara vai lá e contrata ele pro Atlético de Madrid, que é um time conhecidamente defensivo, né, cara? Nossa senhora, cara. Esse é o jogador estático, né? E acrescentando que esse cara é o que deu certo na turma dele, cara. Ó que fudido Não isso. faz sentido, cara. Ele era uma batata, velho. Como ele deu certo? E o cara que passava de primeira e passava bem, mas ele não tinha qualidades corpo a corpo, aparentemente desistiu do futebol, né? Negócio assim. Não, ainda tava jogando no futebol japonês. Né? Ah, Só pra tá. levar um empurrão só desistiu do futebol. Então, não vingou. E o Bamba vingou. Claro que a gente imagina, puta, ele tinha potencial, então ele treinou, ele conseguiu e tal. Mas isso, eu particularmente não gosto quando o mangá cancelado faz um time skip pra tentar finalizar o mangá. Eu prefiro que ele ou finalize não finalizado, ou ele finalize o mangá do jeito que tava, assim, como se fosse um curta pra algo que poderia ser maior. Mas eu não gosto quando ele dá um time skip, ou ele dá uma rushada braba, assim. Porque eu não consigo ver emoção nisso, sabe? Tipo, pra mim não é impactante ver ele no Atlético de Madrid, porque eu não acompanho a jornada dele. Então não vai fazer tanta diferença, assim. Aceitaria um time skip picoso, tipo, ai meu, o final do ano, aí eles estão no. Se classificaram pros nacionais escolares. Ok, pra mim tá aceitável esse nível. Mas, porra, mano, o cara. O zagueiro ter virado, sei lá, acho que ele virou tipo empresário, qualquer coisa assim. O fodão dos passes virou um jogador ok, um jogador suficiente no Japão, e aí o Bamba vira, ai meu, é a promessa, é a promessa vinda do Japão. Ainda assim, cara, nossa, isso é triste também. Por que esse cara entrou exatamente no jogo contra o Real Madrid? Ah, meu, é porque todos os outros jogadores se machucaram. Nossa. É um pouco forçado, pô. Eu tinha falado antes de que ele esquece personagens, né? Vocês lembram que a ideia do Ichino é ele ser um cara meio pervertido, assim? Nossa. O cara tipo, essa ideia, esse tipo de personagem é meio bosta. Cara, a gente pode concordar com isso, mas porra, mano, ele esqueceu disso em, sei lá, em 2 capítulos, saca? Não, tipo, ele meteu um e no próximo ele esqueceu já. Mano, nossa, cara, que triste esse mangá, cara. Eu quero saber também o que vocês acharam sobre os personagens no geral, porque a gente falou do Bamba muito, mas também tem a menina e tem o cara do passe, né? O cara do passe, ele é introduzido de um jeito bem do nada, assim. Ele encontra o Bamba e resolve fazer uma parceria com o Bamba para jogar contra o time que o Bamba tava, para poderem ser admitidos pro próximo jogo.
Mas assim, eu achei esse personagem interessante, mas eu acho que a forma que ele foi introduzido foi muito do nada. Eu queria saber qual a opinião de você sobre esses personagens, mesmo que eles tenham aparecido pouco, né? Nossa, mano, o Itino, olha. Ele conta da história assim, ó. Ah, meu, eu tava já desiludido do futebol, aí eu vi você fazendo aquele golaço, a chama voltou a acender em mim, saca? Isso é muito triste, Oh, cara. merda, cara. Pode acontecer na vida real? Pode, mas é muito forçado isso aqui no mangá, cara. Mas sim, em relação aos personagens, eu gosto do character design deles. Eu gosto do character design do Bamba, cara. Tipo, ele mesmo. Ele é o protagonista genérico de Shonen. Mas, porra, ele tentou pelo menos mudar um pouco com ele ter meio esse cabelo grande e usar uma bandana, saca? Eu gostei disso. E da menina também, dela usar um chapéu, eu achei da hora, mas usar aquela touca, né? Mas os personagens. Puta, eu não sei dizer. Eu não sei justificar tudo isso, mas acho aceitável para um mangá de esporte. Eu acho que eu gosto da dinâmica dos três, assim, mas, tipo. O problema não. Acho que o problema não é os três mais o zagueiro. O problema é o resto, cara. Não tem o resto. Parece que o time só tem 3 pessoas, pô. É, mano. E, não, além disso, o time tem 3 pessoas, aí joga a partida contra aquela outra equipe lá, e a outra equipe só tem 2 caras, velho. Que é o goleiro e é o meio que o volante lá, que é fodão. Que dribla todo mundo, né? É. Ai, cara. Triste, triste. E ele aparentou desenvolver um romance do Bamba com aquela menina, mas no fim não engatou, né? Não, ele tentou um pouquinho num quadro, depois esqueceu, pô. Acho que ele não. Ele viu que não ia dar tempo de desenvolver e simplesmente deixou quieto, né? Eu acho que esse mangá, sinceramente, não tem tanto conteúdo assim. Ele é bem fácil de ler, então, tipo, tu não tem, o cara. Aí introduziu muito conceito diferente. Não, cara, é um mangá de esporte bem pé no chão, mesmo, né? O Bamba sendo esse bicho bem loucão. Mas, enfim, né? Ele é o Hulk que não deu certo. Indo para as perguntas clássicas, né? O que vocês mudariam nesse mangá? Pra não ser cancelado ou ser tragável, não sei. O cara começa do básico, tipo, ele, tipo, vendo futebol, tipo, ele, beleza, ele, tipo, o Taekwondo, tipo, ele não pode fazer mais praticar Taekwondo, beleza. Mas, tipo, vem, tipo, devagarzinho, tipo, desenvolvendo ele, tipo, gostando de futebol, sabe? Tipo, vendo os outros jogando, fala, caramba, parece bacana. Aí desenvolveu o básico, tipo, de chutar uma bola, manter a bola no pé, tipo, você vai jogar centralmente, tipo, tentar dominar na área, tipo, aí melhorar também o cabeceio. Ser mais, tipo, devagarzinho. Eu não sei se. Eu até citar um exemplo meio desconexo aqui, mas o fato de o autor colocar porque eu quero até, aliás, vou voltar ao que eu vou falar para não ficar confuso. Aquele time que jogou contra o Bamba no final do coisa, ele tinha alguma relevância dentro da. Ele era um time bom de fato? Ele era um time campeão japonês ou ele não tinha nenhuma relevância? Eu não lembro exatamente. Não tinha relevância, não. Eles eram, tipo, o zagueiro, o capitão tinha rivalidade com outro capitão, e o time do Bamba já tinha vencido no passado eles, então meio que era uma revanche, saca? E aí que, por consequência, o Bamba fez o gol e, né, eles ganharam de novo, saca? Eu sinceramente não lembro se era, tipo, é o nível de rival, saca? Eu não lembro, mas, tipo... Seriam personagens que apareceriam de novo na história, saca? Não seria, é o time aleatório que eles jogaram agora, saca? Uhum. Então, esse que é o problema. Parece que nenhum adversário deles é um adversário que a gente pode dizer assim, puta, esse é um desafio pra eles passarem, pra conseguirem alguma coisa. A impressão que dá é que até do início ao fim do mangá não existe evolução nenhuma em nenhum aspecto. É claro que não houve tempo, pode dizer esse argumento, mas 12 capítulos, ele podia ter feito um desafio maior. Eu acho que ele demorou demais naquela parte do treino. O fato de ele ter enrolado demais naquela parte do treino dificultou com que a gente conseguisse ver mais coisas do mangá. Eu não acho que era necessário demorar tanto assim. O primeiro capítulo, não aconteceu muita coisa no primeiro capítulo. Foi só o Bamba se questionando sobre, basicamente, o que ele faria. Entende? O primeiro capítulo, com 50 páginas, podia apresentar já, por exemplo, o Bamba começando a treinar futebol. E aí, a partir dali, ele desenvolvia um jogo, por exemplo. Entende? Eu sinto que o mangá não teve evolução, sabe? Eu sinto que dos 12 capítulos, ele começou de um jeito e terminou igual. Houve uma pequena evolução do Bamba, digamos assim, mas ainda nada que a gente pudesse dizer que era relevante o suficiente. Aí o cara termina o mangá com ele no Atlético de Madrid.
o que não traz impacto pra história, porque, bom, se a gente não vê a evolução do cara, a gente tende a não gostar aliás, não gostar não é a palavra, não se importar com o fato de ele estar onde ele tá, né? Mano, mas tu não se sentir impactado pelaquela criança, cara, que ia falar que ia torcer pro Real Madrid, só que depois do Bamba ter feito aquela assinatura nele, ele virou Atlético de Madrid de novo, cara. Cara, muito foda, né? Aquele menininho pedindo autógrafo dele, mó fofo. O pai dele falando... Acho legal que ele pediu um autógrafo, então o Bamba vai lá e escreve no rosto dele. Não, e aí ele fala assim, quem que é esse jogador novo? É um jogador aí japonês, né, que veio, dizem que ele é bom, peça autógrafo dele, filho, ele será um grande jogador um dia. Tipo, pra gente pensar assim, nossa, caralho, então o Bamba não chegou ao final da carreira dele, mas então o Bamba já é alguém mais conhecido mundo afora, é um cara que já é mais respeitado, as pessoas já não subestimam ele, pô, legal. Pô, mas, cara, sabe o que eu acho que eu fiquei mais triste? Foi que ele fez o time skip do jogo, e bem na hora que ia começar o jogo ele terminou o mangá, ao invés de ele tentar mostrar a evolução que o Bamba teve dali até lá. Pô, imagina pelo menos fazer um último jogo interessante, pra mostrar a evolução dele, mas não, bem na hora que o jogo ia começar, ele criou toda uma atmosfera pra gente hypar o fato do Bamba ter evoluído, mas ele não recompensou a gente, ele só jogou o Bamba ali. Tipo, deixou um cliffhanger eterno, sabe? Eu acho que ele poderia pelo menos ter mostrado alguma coisa do jogo. Aí tem até aquela cena deles olhando o Bamba pelo Japão, o jogo do Bamba, né? Pelo Japão. Uhum. Mas esse foi os teus pontos que tu acha que melhoraria o mangá, Thalion? Eu acho que o primeiro ponto é ter um protagonista com um objetivo. O Bamba não tem um objetivo claro, fazer golaços, mas beleza. Tipo, sei lá, objetivo vou pegar clichê, sei lá, o objetivo do Naruto não é ser Hokage, é bater em ninjas. Tipo, cara, beleza, entendeu? Não tem o mesmo impacto. O objetivo do Bamba, depois de definir um objetivo, ele tornar o mangá mais dinâmico, apresentar os personagens principais e depois trabalhar os coadjuvantes nas partidas, que é o que ele deveria fazer. No caso, ele demora muito para apresentar os personagens principais e não apresenta os personagens nas partidas. E quando vai apresentar os coadjuvantes dentro das partidas, ele apresenta, tipo, ele dá vislumbres desses personagens, tipo o cara que vai passar a bola pro Bamba. E a partir dali, se, assim, for concluir o mangá, que não conclua do jeito que concluiu. Ou ele faça um último jogo para mostrar a evolução do Bamba, ou pelo menos ele termine de forma inconclusiva, sem precisar rushar. Porque porque a gente tem que entender que apesar de o mangá ser cancelado, é uma história fechada. Então ela tem que ter coesão até o final. Ou pelo menos o máximo de coesão até o final. Enquanto maior o time skip, quanto maior a rushada, mais difícil pra gente engolir essa coesão. Maravilha, cara. Acho que o que faltou nesse mangá, além de que vocês tinham falado, cara, desenvolve os outros, cara. Não, desenvolver não necessariamente, mas, porra, mostra os outros, cara. Não faz com que o jogo pareça que tem um jogo de 11 contra 11 seja um jogo de 3 contra 2, cara. Não faz isso, né? Mas enfim, e a pergunta clássica, né? Vocês leriam outro mangá desse cara? Nem fodendo. Olha, como roteirização não, mas se caso de alguma forma a gente descobrir que a Kanebanashi, por exemplo, ele de alguma forma auxilia no roteiro, como acontece com o Boichi, né, no Dr. Stone, e assim, auxiliar não é fazer o roteiro, mas ele auxilia de alguma forma. Eu acho que, na verdade, até falando, acho que a Kanebanashi é justamente um bom ponto pra gente ganhar confiança nesse cara, para que um próximo mangá dele a gente possa dizer assim, de repente ele consegue fazer um trabalho bacana. Porque a Kanebanashi, não é que a Kanebanashi está sendo mediana, a Kanebanashi está sendo muito bom. E então, assim, dá pra ver que ele tem um potencial ali, né? Só o fato da arte dele não ser uma arte... dá pra ver que ele tem um estilo artístico próprio. Então, eu vejo que ele pode conseguir fazer algo bom, mas para isso ele precisa de experiência, para isso ele precisa de vivência. Então, talvez a Kanebanashi seja o que me diga assim, então, esse cara que fizer um mangá, dá uma chance, porque pode ser que fique bom. Mas não como a Kanebanashi está muito iniciando, está recém num negócio, assim, iniciando ainda, né? Não dá pra gente dizer com certeza se realmente vai ser bom. Então eu digo que não, porque realmente não me chamou a atenção a forma que ele faria, assim, que ele fez o mangá, né?
E tu, Júnior? Cara, é o que mostrou em Akane Banashi e o que ele mostrou propriamente o Legolas. E a arte dele é boa. O principal desse cara é expressões faciais, né? Ele sempre faz essa monte de expressão facial bem loucona, assim, bem emotiva, saca? Mas, tipo, em roteiro ele, tipo, ele realmente em roteiro. E a única coisa que eu senti é que ele mostrou como fazer cenas fluidas. Só que isso envolve um pouco roteiro e um pouco arte, né? Então, tipo, eu não sei se eu confio ele no roteiro pra fazer outras coisas, né? Mas, mas enfim, né? Enfim. Qual a nota que vocês deram pra essa coisa? Eu dei 3. E tu, Júnior? Cara, eu dei 8. Ó. Mas, cara, ele não merece 8. Tô deixando claro isso. É porque foi tão de boa de ler, eu tava lendo feliz, cara. Eu tava feliz lendo. Acho que se eu relesse, eu ia ficar triste, óbvio. Mas eu li feliz. Aí eu parei pra pensar, eu fiquei triste, mas como eu li feliz, eu deixei o 8 mesmo, sabe? Eu dei 2 pro mangá. E aliás, eu vou justificar por que eu não dei 1, né? Eu não dei 1 porque o estilo de arte dele é bacana. Eu não dei 1 porque, assim, dá pra ver que se desligar o cérebro dá pra curtir algumas coisas que acontecem no mangá. Porque ele é curto e porque o time skip do final poderia ter sido pior. Tipo, assim, não foi bom, mas também não é uma coisa que quebrou totalmente o ritmo do mangá. Ele só, tipo, ele fez uma referência lá do Atlético de Madrid. Ele poderia ter feito melhor, mas não foi uma coisa que acabou com o mangá completamente, sabe? Eu acho que o mangá tem suas qualidades. Mas eu falo, eu prefiro recomendar esse do que Blue Lock. Mas enfim, né? É isso. O Legolazo foi isso. É um mangá triste. É um mangá. É um mangá que se tu desligar o cérebro, você fica feliz. Se tu parar pra pensar, você fica triste, né, cara? Mas, mas é isso. Aí na descrição tá os links de todo mundo, de redes sociais, nosso Apoia-se, parceiro. Mas eu tenho uma última pergunta, assim. Pô, tu podia ter falado antes, né? Ah, perdão, cara. É que eu ia perguntar Terminou o assim. podcast, tchau, tô brincando. É que eu ia perguntar assim, cara, como que. Falando de tudo que a gente falou desse capítulo, né, cara, de capítulo, eu digo, desse volume de O Legolas, como que a história de O Legolas afeta o Grêmio, cara? Nossa. O cara me atrapalha pra fazer uma piada, velho. Quem falando, né, mano? Não, é por isso que vai acabar, foda-se, tchau. Tchau. Tchau, acabou.